Olá, galerinha do Enem, tudo bem? Então, nós ficamos... A última atividade que eu passei para vocês foi o assunto 9 da apostila, a linguagem digital. E aí eu falei para vocês que desde os primórdios, desde que o ser humano é ser humano, há a necessidade de expressarmos, não é mesmo? Então, essa necessidade, ela é nata. Não importa em que lugar do mundo a pessoa tenha nascido, ela já nasce com a necessidade de se expressar. Tanto que a primeira manifestação de um indivíduo, durante o nascimento, é o choro, não é? É a primeira maneira dele falar assim, opa, cheguei, tô aqui. E essas manifestações, elas vão evoluindo à medida que essa mesma criatura vai avançando nos dias. Hoje, quando a gente quer alguma coisa, por exemplo, quando a gente quer comida e a gente tem 3 anos, a gente manifesta esse desejo, essa necessidade de uma forma que muda quando completamos 10 anos e depois quando 15, depois quando 20, depois quando 30. Então, se a nossa maneira de expressar muda, a necessidade permanece. A maneira como essa necessidade é suprida que modifica. Então, se há essas mudanças, por que não haveriam na literatura? E aí, hoje nós vamos fazer o seguinte, eu vou corrigir os exercícios que eu tirei foto e mandei para vocês, e a semana que vem eu vou corrigir um erro que eu cometi, um equívoco meu. Sem querer, eu pulei o assunto 7. Eu preciso falar com vocês. Não sei se eu falei sobre as escolas literárias e as concepções artísticas. Se eu não falei, eu vou falar, mas depois eu verifico isso lá. Esquece que eu te falado agora. Então, eu mandei para vocês as fotos dos exercícios. Então, vamos corrigir? Lá na página 102, diz assim, o que a internet esconde de você. Sites de busca manipulam resultados. Redes sociais decidem quem vai ser seu amigo e descartam as pessoas sem avisar. E para cada site, você pode acessar a 400 outros invisíveis. Prepare-se para conhecer o lado oculto da internet. Então, com base nesse texto e na imagem representativa junto a ele, vamos considerar a questão. Assinalando-se as informações verbais e a imagem associada a uma cabeça humana, compreende-se que a venda faz uma denúncia quanto às informações que são omitidas dos usuários da rede, sendo empregada no sentido conotativo. Se a gente parar para analisar a figura aqui, a linguagem não verbal, ela é equivalente a uma cabeça, um rosto composto com a cabeça, onde várias informações são jogadas ali aleatoriamente, pronto e acabou. É uma máquina mal organizada. E essa máquina mal organizada faz referência também à internet, que mal administrada pode provocar vários impasses que a gente já sabe quais são. Então, a resposta correta da número 1 é a letra B, de Brasil. Ok? Ok. Próximo. Blog é concebido como um espaço onde o blogueiro é livre para expressar e discutir o que quiser na atividade da sua escrita, com a escolha de imagens e sons que compõem o todo do texto veiculado pela internet por meio dos posts. Assim, essa ferramenta deixa de ter uma única função, a exposição de vida ou rotina de alguém, como em um diário pessoal. Função para a qual serviu inicialmente e que popularizou, permitindo também que seja um espaço para discussão de ideias, trocas e divulgações de informações. A produção dos blogs requer uma relação de troca que acaba unindo pessoas em torno de um ponto de interesse comum. A força dos blogs está em possibilitar que qualquer pessoa sem nenhum conhecimento técnico publique suas ideias e opiniões na web e que milhões de outras pessoas publiquem comentários sobre o que foi escrito, criando um grande debate aberto a todos. Então, vamos lá. De acordo com o texto, o blog ultrapassou sua função inicial e vem se destacando
Como? Pelo espaço para exposições de opiniões e circulação de ideias. É isso que um blog faz. Ele abre espaço para que as opiniões sejam propagadas e as pessoas possam ali trocar ideias, né? Número 2. O bit da galáxia de Gutenberg. Diz assim, na página 103. Neste século, a escrita divide terreno com diversos meios de comunicação. Essa questão nos faz pensar na necessidade da imbricação, na coexistência e interpretação recíproca dos diversos circuitos de produção e difusão do saber. É necessário relativizar nossa postura perante as modernas tecnologias, principalmente a informática. Ela é um campo novidativo, sem dúvida, mas suas bases estão nos modelos informativos anteriores, inclusive na tradição oral e na capacidade natural de simular mentalmente os acontecimentos do mundo e antecipar as consequências de nossos atos. A impressão é a matriz que deflagrou todo esse processo comunicacional eletrônico. Enfatizo, assim, o parentesco que há entre o computador e os outros meios de comunicação, principalmente a escrita, uma visão da informática como um desdobramento daquilo que a produção literária impressa e anteriormente a tradição oral já traziam consigo. Ao tecer considerações sobre a tecnologia da contemporaneidade e os meios de comunicação do passado, esse texto concebe que a escrita contribui para uma evolução das novas tecnologias por fornecer base essencial para o progresso das tecnologias de comunicação e informação. Então, um dos objetivos do avanço da tecnologia contribuir é esse, fornece uma base essencial para o progresso das tecnologias. Então, a escrita do passado ficou no passado. Os novos modelos de escritas de hoje, eles contribuem ou eles auxiliam com a evolução das tecnologias. Um trabalha em favor do outro. A tecnologia ajuda na propagação dos textos. Os textos ajudam também na propagação da tecnologia. Conseguem perceber isso? Isso é natural, isso também acontece, tá bom? Vamos para a próxima. Então, questão correta, a letra E de escola, ok? 3. Viva a nova TV! Digo olá para a televisão do futuro. Ela permite assistir ao que você quer, quando quer. A segunda tela é um tablet ou smartphone. O engajamento nas redes sociais torna-se mais importante do que a audiência. Preparado para essa revolução? Disponível em InfoAbril, acessado em 9 de maio de 2013. É uma propaganda, né, meus amores? Então vamos lá. O texto introduz uma reportagem a respeito do futuro da televisão, destacando que as tecnologias e ela incorporadas serão responsáveis por... O que a tecnologia faz? É responsável pelo quê? Ela contempla os desejos individuais com recursos de ponta. Sim, desejos individuais. Sabe por quê? Se eu tenho uma TV de ultra geração e um celular de última geração, a maneira como eu vou me satisfazer usando dessas ferramentas é completamente diferente de como cada um de vocês irão se satisfazer portando-se dessas mesmas ferramentas. Entende? Então, as ferramentas de última geração existem, sim, e elas servem para quê? Para satisfazer a necessidade de cada um individualmente. Ok? Então, resposta correta, B de Brasil. 4. Embora particularidades na produção mediada pela tecnologia aproximem a escrita da oralidade, isso não significa que as pessoas estejam escrevendo errado. Muitos buscam tão somente adaptar o uso da linguagem ao suporte utilizado. O contexto é que define o registro de língua. Se existe um limite de espaço, naturalmente, o sujeito vai usar mais abreviaturas, como faria no papel. Afirma um professor do Departamento de Linguagem e Tecnologia do Cefet, Minas Gerais.
Da mesma forma, é preciso considerar a capacidade do destinatário de interpretar corretamente a mensagem emitida. No entendimento do pesquisador, a escola, às vezes, insiste em ensinar um registro utilizado apenas em contextos específicos, o que acaba por desestimular o aluno, que não vê sentido em empregar tal modelo em outras situações. Independentemente dos aparatos tecnológicos da atualidade, o emprego social da língua revela-se muito mais significativo do que seu uso escolar, conforme ressalta a diretora de divulgação científica da UFMG. A dinâmica da língua oral é sempre presente. Não falamos ou escrevemos da mesma forma que nossos avós. Some-se a isso o fato de os jovens se revelarem os principais usuários das novas tecnologias, por meio das quais conseguem se comunicar com facilidade. A professora ressalta, porém, que as pessoas precisam ter discernimento quanto às distintas situações a fim de dominar outros códigos. Com base nessa informação retirada da revista Minas Faz Ciência, vamos à pergunta. Na esteira do desenvolvimento das tecnologias de informação e de comunicação, usos particulares da escrita foram surgindo. Diante dessa nova realidade, segundo o texto, cabe à escola levar o aluno a... Qual a função da escola com o avanço da linguagem e da tecnologia? Cabe a função da escola fazer com que o aluno perceba as especificidades das línguas em diferentes ambientes digitais. Se eu tenho um blog, eu posso usar um tipo de linguagem no meu blog. Se eu vou fazer uma carta argumentativa para um jornal, ou se eu vou escrever um editorial para um jornal virtual, aí eu preciso adequar a minha linguagem a esse canal. Então, qual é a função da escola? Mostrar para os alunos que, assim como nos textos escritos aqui, à mão, os comuns, eles pertencem a gêneros específicos e eles precisam obedecer a estilos linguísticos específicos. Na tecnologia, na internet, esse critério também precisa ser obedecido. Então, a linguagem que você usa para falar com seus amigos no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, no Twitter, no Snapchat, não pode definitivamente ser a mesma linguagem que você usaria ao redigir um artigo de opinião, por exemplo, para um jornal virtual. Isso é obrigação da escola ensinar os alunos a saber que tipo de linguagem usar em cada contexto tecnológico no qual ele estiver inserido. Ok? Então, a resposta correta dá número 4, letra E de escola. Não vou ler o texto da 6, não. Muito grande, tô gargando doendo. Não, mas eu vou ler, tem que ler, né? Ai, que triste. Ética na internet ou internet na ética? Não precisamos ser gurus para perceber que o mundo está passando por uma quarta onda de transformações. É cada vez mais repetitivo dizer que estamos à era da evolução da informação, lastreada na tecnologia disponível que elimina as barreiras da distância relacionada à língua e à cultura e nos conduz a novos processos de produção, a novas formas de diversão, a um novo modo de viver e pensar, agir e interagir. Consequentemente, essas transformações na escola estão relacionadas aos alunos de hoje, que já não são iguais aos de ontem, principalmente no que se refere aos comportamentos ético e disciplinar. Não adianta nos lamentarmos diante disso, pois tal fato é consequência de que os pais também não são iguais aos de antigamente. As cidades mudaram, os valores humanos, enfim, o mundo todo mudou. As principais mudanças mundiais, entretanto, concentram-se nas formas de comunicação, especialmente em razão do avanço da informática e dos meios eletrônicos. Os diálogos entre amigos, que até a década de 70 ocorriam pessoalmente, no final do século XX,
passaram a ocorrer por telefone e hoje se dão pelo computador. Seguindo o velho conselho de um sábio pensador, vale lembrar que há coisas que pensamos, mas não dizemos, e outras que dizemos, mas não escrevemos, sob pena de nos arrependermos. Entretanto, sem levar em conta a lição acima, as conversas de hoje são registradas. Temos nos deparado com diversos relatos de abusos no uso dessas formas de comunicação. Pensamos que o grande desafio é conscientizar as crianças e adolescentes de que alguns comportamentos na utilização dos meios eletrônicos são tão infracionais que devem ser restringidos. É importante que todos saibam que suas comunicações virtuais não lhes garantem o anonimato, como muitos parecem acreditar. É fundamental que tenham a informação de que não pode oferecer às pessoas impunemente, nem imputar conduta imoral ou desonra a alguém, sob pena de responderem por tais atos. Mesmo sendo menores de idade, na medida em que cometem crimes, podem ser responsabilizados em consonância com o Estatuto da Criança e do Adolescente. É de extrema importância saber que se pode estar cometendo crimes de injúria, calúnia e difamação. Como reforço, devemos mencionar que, ao ofendido, é possível pedir que o judiciário faça a identificação do autor, pois ele não conta com o anonimato. O autor das mensagens deve pensar mais antes de escrevê-la, pois poderá responder legalmente pelos seus atos. O fragmento em que se discorre sobre a presença e utilização da internet nos tempos de hoje está particularmente voltado para os mais jovens. Nele se formulam posições críticas aos usos sociais que são feitos por meio dos modernos sistemas de comunicação e informação que alerta para os riscos de comportamentos inadequados. Em dado momento, no terceiro parágrafo, apresenta-se um argumento de autoridade. Redação. Voltando para a conveniência de os jovens. Vamos no terceiro parágrafo? Primeiro, segundo, terceiro. Em dado momento, no terceiro parágrafo, apresenta-se um argumento de autoridade voltado para a conveniência de os jovens. Peraí. Dos jovens preocuparem-se com as mensagens que postam ao utilizar os meios eletrônicos, nelas fazendo prevalecer princípios éticos. Então, a resposta correta da número 5 é a letra D de dado. Por quê? Porque diz assim, as principais mudanças mundiais, entretanto, concentram-se nas formas de comunicação, especialmente em razão Os diálogos entre amigos, que até a década de 1900 ocorriam pessoalmente, passaram a acontecer por telefone e hoje se dão pelo computador. Peraí, ó. Na verdade, aqui, por que a gente pode chegar a essa conclusão? Porque os jovens precisam lembrar que o que nós usamos são os meios eletrônicos e tudo que dizemos fica registrado ali. Então, tudo que você diz pode ser usado contra você no tribunal, porque está registrado e não tem como mudar mais, tá bom? Então, a resposta correta é a letra D de Damasco, de dado, de dedo. 6. Tem que analisar a figura, amizade simétrica e amizade assimétrica. Bom, os amigos são um dos principais indicadores de bem-estar na vida social das pessoas. Da mesma forma em que outras áreas, a internet também inovou as maneiras de vivenciar a amizade. Da leitura do infográfico, depreendem-se 2 tipos de amizade virtual, a simétrica e a assimétrica, ambas com seus prós e contras. Enquanto a primeira se baseia na relação de reciprocidade, a segunda
A segunda, ela facilita a interação entre pessoas em virtude de interesses comuns. Tá bom? Olha lá na primeira, a amizade, ela é baseada na reciprocidade, coisas em comum. Eu sinto isso, você também, que bom, ok. E a segunda, ela facilita a interação de pessoas em virtude de interesses comuns. Elas não precisam concordar em tudo, mas elas concordam em alguma coisa. Quando diz assim, ó, não é recíproca, eu posso adicionar ou seguir você sem precisar pedir permissão. E posso, inclusive, fazer isso sem que você saiba. Então, eu só posso fazer, gente. Pronto, acabou. Viva a internet. Acabou. Então, a resposta correta da número 6 é a letra D de Damasco também. Sete. O novo boca a boca. Tomara que não seja verdade, porque se for, os críticos comentaristas, os chamados formadores de opinião, todos corremos o risco de perder nossa razão de ser e de nossos empregos. Há uma nova ameaça à vista. Dizem que a internet será em breve, já está sendo boca a boca de milhões de pessoas. Isto é, vai substituir aquele processo usado tradicionalmente para recomendar um filme, uma peça, um livro e até um candidato. Não mais a orientação transmitida pela imprensa e nem mesmo as dicas dadas pessoalmente. Tudo seria virtualmente pelos mecanismos de mobilização da rede. Então, esse é um texto tirado do jornal o Globo, no dia 19 de setembro de 2009. Segundo o texto, a internet apresenta a possibilidade de modificar as relações sociais na medida em que estabelece novos meios de realizar atividades cotidianas. A preocupação do autor acerca do desaparecimento de determinadas profissões deve-se ao quê? Ao número de pessoas conectadas na internet, à rapidez e à facilidade com que essa informação acontece. Então, ele está preocupado com a velocidade da internet e o número de pessoas que ela atinge ao mesmo tempo. Resposta correta, ser de coração. Ai, não vou ler o outro porque minha garganta está doendo. Considerando-se a linguagem específica de cada sistema de comunicação, como rádio, jornal, TV, internet, segundo o texto, a hipertextualidade configura-se como um novo modelo de leitura e de organização de escrita. A hipertextualidade é um mecanismo da língua portuguesa maravilhoso. É uma ferramenta muito, 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 muito potente, tá? E ela configura-se como uma nova leitura, uma nova forma de ler. As pessoas, quando leem um hipertexto, elas jamais estão reduzidas a um texto qualquer. Elas têm referência ali de várias outras obras e isso enriquece o texto. E isso é dar para o leitor um alimento muito bem preparado, muito bem estruturado, muito bem apresentado, entendeu? Então, a resposta correta dá 8, letra C de coração. Número 9. O último livro que você vai comprar. Revista Época, 12 de outubro de 2009. É quando o estouro da internet, né? O povo tá tudo preocupado, então. Vamos lá. Onde haverá cobertura de telefonia celular para baixar publicações para o Kindle? A capa da revista Época, de 12 de outubro de 2009, traz um anúncio sobre o lançamento do livro digital no Brasil. Já o texto 2 traz informações referentes à abrangência de acessibilidade das tecnologias de comunicação e informação nas diferentes regiões do país. A partir da leitura dos dois textos, infere-se que o advento do livro digital no Brasil criará a expectativa de viabilizar a democratização da leitura. Porém, esbarra na insuficiência do acesso à internet por meio da telefonia celular, ainda deficiente no país. Então, é assim, vai ser ótimo para o Brasil o lançamento dos vídeos, dos livros virtuais. Porém,
Algumas regiões sofrerão com isso devido à falta de cobertura da internet ou das companhias telefônicas. Pronto. É muito bom, mas nem todos serão beneficiados igualmente. É isso que essa questão diz. Resposta correta, B de Brasil. 10. As tecnologias de informação e comunicação vieram aprimorar ou substituir meios tradicionais de comunicação e armazenamento de informações, tais como o rádio e a TV analógicos, os livros, os telégrafos, o fax, etc. As novas bases tecnológicas são mais poderosas e versáteis. Introduziram fortemente a possibilidade de comunicação interativa e estão presentes em todos os meios produtivos da atualidade. As novas TIC vieram acompanhadas da chamada digital divide, digital gap ou digital exclusion, traduzidas para o português como divisão digital ou exclusão digital, sendo às vezes também usados os termos brecha digital ou abismo digital. Nesse contexto, a expressão divisão digital refere-se a um aprofundamento das diferenças sociais já existentes, uma vez que se torna difícil a aquisição de conhecimentos e habilidades fundamentais pelas populações menos favorecidas em novos meios produtivos. Resposta correta, D de Damasco. Acabou. Só isso. Simples assim. Espero que tenham compreendido. Se tiver alguma dúvida, sabem como e onde me encontrar. Tá bom? Estou morrendo de saudade de vocês. Espero que estejam em casa se cuidando. Beijo, beijo. Se cuidem.